Olá pessoal, eu sou o Caio Souto, professor de filosofia do IFAM e eu estou aqui no encontro da Ampof em Goiânia e vou entrevistar a professora Yara Frateschi da Unicamp e nós vamos falar sobre a revisão do cânone filosófico. Tudo bom, Yara? Tudo bem, Caio. Tudo bom, pessoal? A primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: a gente está há 4 anos sem eventos presenciais, né, da Ampof. Era para ter ocorrido outro em 2020, não ocorreu por conta da pandemia. E nesses 4 anos muita coisa aconteceu no nosso país, né, questões políticas, questões sanitárias, econômicas. E a filosofia também teve suas mudanças, né? A gente olha hoje, por exemplo, o site da Ampof, a gente vê que muita coisa foi acrescentada, coisas que não tinham antes, muitos GTs novos foram criados, né, de mulheres na filosofia, outros grupos de gênero também. Então, minha pergunta é como que você vê esse balanço e o que você vê de positivo nesse momento que parece, na verdade, tão ruim, né, nesse nosso momento, mas que a gente tem alguns avanços também. Então, eu queria te perguntar sobre isso na filosofia, como que você vê essa Legal. questão. Muito obrigada pela pergunta. Antes eu preciso agradecer, né, a chance dessa conversa e lembrar e te parabenizar pelo Conversações Filosóficas, o seu projeto durante a pandemia, que foi, enfim, extremamente importante para a nossa comunidade. E, bom, e te dizer o seguinte, eu acho, Caio, que por mais paradoxal que pareça, né, é um momento extremamente difícil do país, de fechamento, né? Sombrio, com uma militância muito explícita, né, do governo federal contra a ciência, contra as universidades, e de outro lado, uma área florescendo, né, uma área que, enfim, está se revendo. Eu acho que é disso que se trata hoje no Brasil, no caso da filosofia, e isso está bem evidente já, né, na prática. Ou seja, a gente tem hoje um GT de gênero, coisas impensáveis há poucos anos atrás, né? Basta a gente pegar os GTs da Ampof de poucos anos atrás, sempre vinculados a autores, sobretudo aos grandes nomes, né, às grandes mentes do cânone ocidental e, eventualmente, a um certo período da história, né, como no caso de Antiga, né, GT de... O que a gente tem hoje... É isso que eu estou dizendo que era impensável há poucos anos, por exemplo, o GT de gênero. O GT de gênero vem e tem uma importância, eu acho, bastante significativa, porque o GT de gênero diz assim, a gente pode pensar os GTs de outra maneira. Né? Então, esse ano a gente já está... E olha que interessante, que sucesso, né? Ele começa pequenininho e ontem eu até fui tentar descobrir quantas pessoas tem no GT de gênero, não sei o número exato, mas são muitas. Né? Então, em poucos anos ele tem um impacto. E o que esse impacto diz? Que a comunidade filosófica brasileira queria discutir gênero de um ponto de vista filosófico e está podendo discutir gênero de um ponto de vista filosófico, né? Num grupo de trabalho. E é interessante, né, como uma demanda democratizante chama a outra, porque aí o GT de gênero, ao comunicar isso para a área, permite a abertura do GT de raça, que é o que está acontecendo agora. Eu mesma estou envolvida, junto com a Natasha Pugliese e outras colegas, com um novo GT de mulheres na história da filosofia. E com isso, a gente, enfim, né, chega num momento que me parece realmente pungente. Porque são as questões contemporâneas. O que é, né? Do que a gente está falando? Gênero, sexualidade, esperamos, aliás, em breve que a gente possa discutir também sexualidade de um ponto de vista filosófico, né? Raça, são as questões do nosso tempo, Caio. São as questões que estão presentes na esfera pública. É a nossa agenda do Brasil contemporâneo, né? Então, quando a filosofia diz nós vamos discutir essas questões filosoficamente, ela está construindo uma ponte com a sociedade, uma ponte não só com os temas que interessam, né, a contemporaneidade, e aí ela pode se fazer contemporânea, né, que é o que eu acho que sobretudo nos interessa, né, fazer da filosofia alguma coisa realmente implicada com o contemporâneo. Então, esse é o momento, a meu ver.
é um momento que a gente deve comemorar, porque ele permite também a gente contestar, né? Por exemplo, o retrato da área é o seguinte, né? Se a gente pegar ali as pesquisas que hoje nos permitem notar o quê? Quase 75% da área, não sei o número exato, é composto de homens. A gente não tem um número preciso no recorte racial, mas a gente tem de gênero. Então, o que a gente olha? Mas a gente sabe, né? A gente tem uma hegemonia masculina e branca na área de filosofia. Essa mesma hegemonia masculina e branca da área, né, que é a composição da comunidade filosófica, ela se apresenta no nosso cânone. Nosso cânone também né, hegemonicamente masculino e branco. A minha aposta, Caio, é que na medida em que nós nos tornamos um pouco mais porosos e interessados nas questões contemporâneas, que são justamente as questões que nos permitem contestar essa hegemonia branca da composição da área e do cânone, a gente possa democratizar a área, e a gente já está vendo isso. Essa Anpof está aqui para dizer isso, né? Nós temos cada vez mais mulheres propondo temas nos quais se reconhecem, nós temos um GT de raça, isso também, né, nos faz pensar que vem pessoas negras trabalhando as questões que também as interessam, a elas e a todos nós, porque estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil, que é o 5º país mais perigoso do mundo para as mulheres, e é um país profundamente racista. Para este país, uma filosofia que não pensa gênero e raça, na minha concepção, ou uma filosofia prática, pelo menos, que não pensa gênero e raça, não serve para nada, né? Se a gente faz, então, um outro movimento, que é esse de se tornar mais permeável às demandas, eu acho que é o caminho da gente contestar a hegemonia branca e ter mais mulheres, mais pessoas negras, mais indígenas, pessoas, enfim, fazendo filosofia, né, de perspectivas e de interesses, lugares diferentes de interesse. E quem sabe, então, a gente consegue contestar esse cânone, que é um cânone empobrecido. Né? Acho que a gente tem um cânone realmente empobrecido. Muito poucas são as grandes mentes que a nossa historiografia escolheu para compor o cânone. E não é um mero detalhe que não haja mulheres, né, e autores, filósofos e filósofas negros nesse cânone. Eu acho que esse é o momento da gente poder criar as condições propriamente teóricas para desmontar essa hegemonia. Então, é muito bom, né? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a questão mais da filosofia, mas antes dessa pergunta, ainda sobre esse tema da sociedade mais geral e como que a filosofia no Brasil se vincula ao nosso contexto geral, eu queria perguntar como que você vê a potência dessa revisão do cânone, o que isso poderia auxiliar no contato da filosofia acadêmica com a sociedade brasileira num nível mais geral, não só para nós da academia, mas como que essa revisão pode ajudar a chegar mais às ideias filosóficas, ter uma penetração maior na sociedade. Porque eu vejo que isso é uma questão também para a gente que faz filosofia no Brasil, a gente sente que o brasileiro e a brasileira comuns, que não são da área, desconhecem o que a gente faz aqui. E é coisa que em outras áreas isso não é tão grave, as pessoas conhecem na literatura, nas artes, mesmo na sociologia, nas ciências sociais. Na filosofia eu vejo que isso ainda, não sei se você concorda, e se concordar, o que você acha que essa revisão também pode ajudar a modificar essa imagem do pesquisador e pesquisadora de filosofia no Brasil perante a sociedade? Então, Caio, eu como disse há pouco, né, acho que a nossa ponte de comunicação com a sociedade se constrói na medida em que a gente aceita, né, como filosoficamente relevantes as questões que estão sendo postas pela sociedade, né, pela esfera pública. E com isso, o que a gente tinha até há um certo tempo, né, no Brasil? Sem dúvida, o reconhecimento por parte da filosofia prática brasileira e contemporânea de que as questões de classe deveriam ser relevantes, né, para a filosofia contemporânea. O que nós temos hoje é um avanço.
a meu ver, né? Um avanço que é, nos seguintes termos, num país como o nosso, ou, né, nas sociedades capitalistas contemporâneas, que além de produzir pobreza e diferença de classe, né, também se alimentam do racismo e do sexismo, o marcador classe social isolado, né, de gênero e raça, e no Brasil especialmente também de etnia, não faz sentido, né? Ou seja, ele é precário para dar conta das nossas relações de dominação. Então, o que a gente tem hoje, eu acho que é um ganho vindo novamente de fora, né? E algo que já está sendo incorporado pelas outras ciências humanas, um destaque especial, né, para as ciências sociais, é a ideia de que, enfim, pensar as relações de poder na contemporaneidade exige uma reflexão sobre o modo como gênero, raça, classe, sexualidade, etnia estão, enfim, combinados, né, interseccionados. Acho que nós vamos, na filosofia prática, poder dar uma resposta à necessidade de compreensão dessa relação, né, entre os marcadores sociais, uma resposta filosófica quando a gente assumir que essa é uma questão a ser abordada filosoficamente, né? Então, esse é e acho que, de novo, estamos num momento favorável a isso. Não sem reação, né? E a gente nota, por exemplo, uma reação que vem de uma esquerda mais ortodoxa, mesmo no campo da filosofia, que se incomoda quando a gente questiona, né, a validade solitária do marcador classe. Enfim, essa reação é, claro, né, um indício de que nós estamos no caminho certo, né? Ou seja, que a gente está provocando, né, a própria área a avançar, né, na sua compreensão e fazer uma teoria social adequada, porque filosofia política contemporânea não pode se apartar da teoria social, evidentemente, né? Então, essa é uma primeira, enfim, parte da minha resposta para a sua pergunta. Eu acho, junto disso, Caio, eu queria deixar bem claro o seguinte, que para construir, em melhores termos, essa ponte de comunicação com a sociedade, é preciso abdicar da ideia de que o pensamento deve ser cultuado. Eu não faço filosofia. A filosofia não me interessa, né, como, por exemplo, enfim, não me interessa em interpretar os clássicos por eles mesmos, apenas, né? É sempre em seu próprio tempo, mas, sinceramente, o que me interessa é abordar os clássicos com vistas à atualidade da política, ao contemporâneo. E eu acho também que esse é o caminho para a filosofia se fazer mais presente no contemporâneo e se comunicar melhor com quem não é filósofo, seja, né, inclusive das outras áreas, né, das ciências humanas. Foi o que eu procurei fazer no meu último livro, que saiu durante a pandemia, muito infelizmente, que é o Liberdade, Cidadania e Ethos Democrático, estudos anti-hobbesianos, né? Por que estudos anti-hobbesianos? Porque eu procuro mostrar como autores que vêm depois do Hobbes, e eu escolhi alguns, como o Bramhall, o Rousseau, o John Rawls, a Sheila Ben-Habib, a Agamben, Nancy Fraser, enfim, autores modernos e contemporâneos, precisaram, né, sempre contestar uma certa, uma ideia, né, hobbesiana, vinculada à sua antropologia, sem dúvida alguma, que, enfim, não aposta na possibilidade de vínculos sociais, de vínculos de cidadania sólidos, né? Então, é aquela antropologia super egocêntrica, né, eu diria, do Hobbes, o homem sempre voltado, né, para o seu próprio bem. E me interessou mostrar como, depois do Hobbes, e isso tem a ver, claro, com uma limitação moral e política, por isso que o Hobbes precisa do Estado como Leviatã, e todo mundo que vem depois, desejando uma democracia, né, vai precisar mexer nos pressupostos hobbesianos e vai precisar apostar mais nos seres humanos, né? Vai precisar, enfim, supor a possibilidade do desenvolvimento de laços de cidadania diferentes do que aqueles meramente instrumentais supostos pelo Hobbes. Vai poder supor o desenvolvimento da solidariedade e não meramente, né, a ação sempre voltada para o benefício próprio.
filosofias que vão precisar supor, enfim, paixões políticas, né, da distinção, da liberdade, do próprio debate, e não apenas, novamente, né, aquele indivíduo encerrado em si mesmo, como o Hobbes pressupõe. E, por pressupô-lo, precisa do Leviatã, né? Então, eu cito o livro para dizer o seguinte: qual é o meu interesse com esses autores que vêm depois do Hobbes? No próprio Hobbes e com os autores que vêm a partir deles, o contestando em nome, né, de religar, digamos assim, modernamente a ideia de um ethos democrático. A minha intenção é o contemporâneo. Eu não tenho nenhum prazer em trabalhar com esses autores neles mesmos, apenas por eles ou no seu próprio tempo. Eu quero trabalhar-lhes neles mesmos, sim, necessário, no seu próprio tempo, mas com o meu horizonte é o meu tempo. O meu horizonte é a política contemporânea, né? Então, defendo que fazer filosofia tendo como horizonte o contemporâneo, e isso pode ser fazer filosofia antiga com horizonte no contemporâneo, né? É o caminho que nós temos para, enfim, nos tornarmos mais contemporâneos e, portanto, mais capazes de uma conversa, né, com quem está fora da área. E também a questão de diferenças de tempo tem a ver também com outra diferença, que é a geográfica, né? Autores europeus lidos no Brasil a partir das questões brasileiras, né? E isso me traz a outra pergunta, que é essa mais específica aqui da filosofia como feita no Brasil. E você tem um artigo recente na revista Discurso, e lá você faz uma crítica ao modelo de leitura que foi trazido pela missão francesa, né? Primeiro na USP e depois se disseminou por quase todos os departamentos no Brasil, que é a chamada leitura estrutural, né? Que basicamente do modelo mais rígido, né? Aquele que o Goldschmidt defende no texto famoso dele, Tempo Lógico e Tempo Histórico, né? Nos sistemas filosóficos, é blindar o texto do externo, do contexto, e lê-lo a partir da ordem das razões, né? Internas e tudo. E nesse artigo você defende uma outra forma de leitura, né? Você fala que a gente teria de se dirigir a uma leitura situada, do pensamento situado, né? E você acrescenta também que esse primeiro modelo favorece o cânone ocidental, de autores homens, porque justamente esses autores não abordaram o seu próprio contexto, ou quando abordaram, tornaram isso universal e como se a história das ideias não valesse, não houvesse uma interferência na própria constituição das ideias. E daí esse pensamento situado seria uma outra forma de pensar a filosofia, né? Então eu queria que, se você puder falar um pouco mais sobre como que você pensa essa ideia, nesse conceito de pensamento situado, e como que isso de fato pode favorecer a revisão do cânone. Sim. Nesse artigo, que é o Filosofia e Humanidades, as blindagens de uma historiografia sexista, que acaba de ser publicado agora em 2022 pela Discurso, aliás, junto, né, com os artigos do... É o Ivan Domingues e o Crisóstomo, não foi? Exatamente, do Ivan Domingues e do Crisóstomo. Nós estávamos ali, esse é o tema mais abrangente, né? Nós estávamos ali provocados pela própria Unpof para refletir sobre a relação da filosofia com as outras humanidades. E a minha hipótese ali, partindo de um diagnóstico comum, né, que, enfim, acho que com o qual dificilmente, do qual nós dificilmente discordamos, acho que tem um certo consenso aí na área hoje, de que nós chegamos num nível de especialização tão agudo, né, que isso dificulta a conversa dentro da filosofia, dentro das sub-áreas da filosofia, e se a conversa está obstruída entre a gente pelo extremo grau de especialização, de modo que às vezes você tem, enfim, filósofos de uma mesma sub-área
parecendo falar uns com os outros línguas estrangeiras, né? Assim, o cara parece um alienígena, de tão especializado, você não acessa o sentido do que ele está dizendo, né? Esse é um problema da especialização. Essa, aliás, é a contradição da especialização, né? Se por um lado ela é necessária para a construção de um campo, para o avanço de um campo de pesquisa, de outro modo ela também é constantemente uma ameaça para esse campo. Né, para o seu isolamento, para a sua, enfim, incapacidade de conversação, de comunicação. Então, se é internamente complicado, também é externamente complicado, né? Daí a dificuldade, acho que o bloqueio mesmo da conversa com as outras ciências humanas. A minha hipótese nesse artigo é a seguinte: há muitas razões para isso, a gente precisa se envolver enquanto área seriamente, né, em pensar isso, que para mim é um problema, está se configurando como um problema. Mas a minha hipótese é a de que a contestar o cânone tal como ele está posto, talvez seja um caminho para a gente estabelecer pontes de diálogo, né? E aí, ali é que me ocorreu, né, a necessidade de contestar também o método que vingou entre nós. É claro que a investigação da estrutura, da arquitetônica conceitual de um texto filosófico é imprescindível, né? É a nossa habilidade, a nossa ferramenta mais elementar. Mas ela é apenas a nossa ferramenta mais elementar. Então, esse é um ponto necessário. E, na verdade, eu não estou sozinha, né? Assim, tem muita gente hoje no Brasil já discutindo isso. Eu quero mencionar, por exemplo, a tese de doutorado do Júlio Canhada, né, que saiu em livro. Também um texto da Carmel Ramos, que está no blog Mulheres na Filosofia, do qual eu sou editora, chamado Epistolografia e Escrita Filosófica. Enfim, são dois exemplos. A Natasha Pugliese também tem insistido justamente no quê? Na limitação desse método, né? Citei alguns nomes e se a gente quiser puxar o fio da história, na verdade, quem pôde contestá-lo de uma maneira muito sólida foi o próprio Porchat lá atrás, né? Quando ele se deu conta de que a gente havia encontrado um jeito de profissionalizar e tornar competente o nosso fazer filosófico no Brasil, mas que o preço tinha sido muito alto. E ele estava colocando em questão, né, o método. Bom, eu penso, Caio, que o método ele tem uma vantagem, né? Ele tem uma vantagem de nos ensinar justamente a compreender essa economia interna, né? Que é uma beleza, que é algo que nos encanta, nos apaixona, entender, né? Buscar entender como um autor ou uma autora resolve construir um sistema ou um conjunto de argumentos que dê conta de abordar o tema que ele escolhe como tema central. Isso é uma economia, isso é uma engrenagem, isso é uma arquitetônica conceitual. No entanto, chegou para a gente a ficção de que o melhor jeito de acessar essa arquitetônica seria abstraindo, né? Fazendo uma série de abstrações metodológicas. Então, não importa quem é esse autor, não importa a biografia do autor, né? Não importa a história de vida desse autor, não importa o contexto histórico no qual ele escreve. Então, o bom intérprete faz o quê? Ele procede por abstração de todos esses fatores, que seriam fatores que contaminariam a boa leitura, a boa apreensão da arquitetônica. Bom, eu considero isso uma bobagem tremenda, né? Primeiro que é uma ficção mesmo, porque eu realmente me pergunto quem é que consegue, né, proceder tal nível de abstração metodológica para acessar a arquitetônica. Agora, eu me preocupo, né, porque com isso, o que a gente criou? Essa ficção, ela tem um desdobramento importante. O desdobramento importante é precisamente o seguinte, é de que com essa lógica de que a biografia não importa, de que a história não importa, ou elas são secundárias,
que é tão grave quanto, é tão problemático tanto a ideia de que são secundárias, nós acabamos por construir uma historiografia e um cânone ausente de mulheres, né, carente de mulheres, carente, por exemplo, de uma série de filosofias que eu posso começar lá com a Christine Pizan, por exemplo, e vir andando pela modernidade inteira, e hoje a gente descobre, cada dia a gente descobre, né, uma obra nova, uma arquitetônica conceitual nova, mas que são obras escritas e filosóficas, claro, né, escritas muito motivadas pelo tempo, extremamente implicadas com os problemas históricos e nas quais a figura, a autoria, a biografia da filósofa se faz extremamente importante. Porque Christine de Pizan começa a escrever Cidade das Damas porque ela está surpresa com o fato de que todas as fontes filosóficas que ela acessa a desprezam enquanto sujeito do conhecimento. Então, tem uma motivação para o seu próprio fazer filosófico, vem daqui, do fato de que ela é uma mulher. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Rever, sem abandonar a ideia de uma arquitetônica conceitual, a minha proposta ali é uma arquitetônica conceitual situada. Né? É sempre entender essa relação entre os conceitos, as opções que os nossos filósofos e filósofas fazem a partir da situação na qual eles se encontram. Né? Mas, enfim, eu dou sempre um exemplo que é o do Hobbes. O Hobbes escreveu 3 obras políticas, uma atrás da outra, na medida em que avançava a Guerra Civil. Né? Se você pegar Elements of Law, De Cive e Leviatã, elas estão coladinhas, é num período super curto de tempo. Para que ele escreveria 3 obras de filosofia, se não porque ele estava respondendo diretamente aos acontecimentos históricos, que são aqueles fatores que, no método mais careta, né, mais limpo, a gente não deveria acessar. Mas que filosofia é essa? Né? Se a cada obra ele aperfeiçoa um aspecto filosófico, por que ele está respondendo ao seu tempo? Para mim, a filosofia só interessa assim, no tempo. Muito bom, Yara. Posso acrescentar uma coisa? Pode, claro. Eu li recentemente um artigo do Fernando de Sá Moreira. Ele escreveu na coluna da Anpof, um texto muito interessante, com o qual eu compartilho, enfim, uma série de resultados ali, de conclusões. O título é assim: Filho feio não tem pai, notas para uma história da filosofia do racismo. É um desdobramento da questão que você fez, então eu vou avançar um pouco, se você me permitir. O que o Fernando faz ali, ele recupera, né, aquelas passagens terríveis do Montesquieu no Espírito das Leis, e se pergunta o seguinte, racistas, né, enfim, seja lá como for, são passagens como aquela, lá nos povos do sul, quando é muito calor, né, nesses lugares a escravidão não afronta tanto a razão. E ele pergunta o seguinte: como é que a gente no Brasil leu esse tipo de fonte e não se impressionou? É assim que eu estou lendo, né? Eu vou dizer como eu li o texto do Fernando agora, né? Como é que a gente não colocou isso no centro das nossas preocupações? Né? Porque isso pode talvez fazer algum sentido ou passar mais ou menos despercebido nas terras do norte, nas frias, que não escravizaram o seu próprio povo, né? Ou que não foram colonizadas e escravizadas pelo colonizador. Mas no Brasil, ler uma coisa como essa precisa nos chamar a atenção. Se não chama, o problema está com a gente. Que de algum modo, né, e ele até, enfim, caminha o argumento dele para dizer basicamente assim: se a gente não olhou isso e não detectou aqui alguma coisa como muito grave e violenta, que tipo de história da filosofia a gente está fazendo? Né? Ou seja, uma história da filosofia muito pouco implicada com os próprios historiadores da filosofia que aqui estão, com os intérpretes que aqui estão. Eu leio isso como uma cisão que nos atrapalha, né?
É o que eu procurei também fazer num texto recente que vai sair daqui a pouco sobre o Rousseau. É a mesma coisa. Como é que a gente lê? A gente tem uma vasta comunidade de intérpretes do Rousseau no Brasil que se impressionaram muito pouco com o livro quinto do Emílio, quando o Rousseau diz que o melhor para a Sofia é que ela fique trancada dentro de casa, que o melhor a uma mulher é que ela agrade seu homem, que ela sente de maneira correta, que ela fale muito pouco, que uma mulher intelectual, né, é, enfim, a desgraça da humanidade. Como é que a gente leu isso no Brasil, que é, o país um dos mais perigosos do mundo para as mulheres? Um país que elege, inclusive, um presidente que diz a uma deputada, quando ele era deputado, você não merece ser estuprada porque é feia. Ou seja, nós somos muito violentos com as mulheres. É uma cultura, né, sexista e talvez mais do que isso, misógina. Como é que a gente leu aquilo e não se impressionou? Não se sentiu violentado? Né? Que tipo de mecanismo a gente precisa criar para não se impressionar com o que dizem os nossos filósofos? Eu acho que é matar um certo afeto, sem dúvida. Você precisa esconder, precisa botar debaixo do tapete. Falar, não foi bem assim, não foi isso, ele nem é tão racista, ele não é tão sexista, ou ele é um filho do seu próprio tempo. Né? Agora, com isso, a gente também mata a nossa capacidade crítica. E deixa os nossos autores num lugar que faz muito pouco sentido para o contemporâneo. Né? E é aí que ele, só para terminar mesmo, ele levanta ao Fernando algo que me interessa, que esse argumento de que os clássicos devem ser lidos, agora é estranho, né? Porque do mesmo jeito que a gente disse, o tempo não importa, né? O que importa é a estrutura conceitual. Quando se nota sexismo e racismo, hoje em dia, os intérpretes dizem assim, não, mas ele era uma pessoa do seu próprio tempo. Você fala, bom, mas o tempo importa ou não importa? Na hora de ler arquitetônica conceitual, a história não é relevante. Na hora de desculpar o racismo e o sexismo, a história passa a ser relevante. Um homem do seu próprio tempo. Esse argumento é muito ruim para nós, intérpretes. Porque ele esquece, inclusive, de que no seu próprio tempo, o Rousseau foi contestado pelo seu racismo. Que no seu próprio tempo, o Rousseau foi contestado, Mary Wollstonecraft, Catherine Macaulay, contestaram o Rousseau no tempo dele. Então, o tempo dele já estava disputando, né, racismo e sexismo. Então, esse é mais um argumento pelo qual se torna extremamente importante para nós, intérpretes, irmos estudar os autores, inclusive, né, naquilo que eles foram contestados no seu próprio tempo. Porque aí a gente descobre o quê? Uma história da filosofia muito mais interessante, Caio, a meu ver, né? Que é uma história da filosofia na qual o gênero sempre esteve em disputa. Desde sempre. Né? Então, a filosofia não é só o campo de disputa epistemológica, né, de disputa, enfim, ela também é um campo de disputa político-filosófica no que diz respeito às questões que envolvem as mulheres. Se a gente quer ficar com uma arquitetônica conceitual isolada do mundo, a gente vai continuar com um cânone, né, e com um jeito de fazer a história da filosofia para o qual essas questões são sempre secundárias, quando para mim elas são centrais. Né? Perfeito. A última pergunta que eu ia fazer tem a ver também com isso, que é sobre uma data, né? Hoje, esse ano, 2022, a gente está há 200 anos da independência e há 100 anos da Semana de 22. E tem uma entrevista do Paulo Arantes, que é outro crítico do método estrutural também. Assim que ele publicou o Departamento Francês de Ultramar, numa entrevista ele falou que é como se nós na filosofia não tivéssemos passado por uma Semana de 22, que aconteceu nas artes, e que na filosofia a gente ainda estava esperando, né, o nosso Oswald de Andrade, o nosso Mário de Andrade, né? E eu queria te perguntar o que você acha que a filosofia poderia aprender com outras áreas, como as artes, você falou das ciências sociais também, né? Para conseguir absorver o que é externo, mas de uma forma que seja a partir das nossas questões, né? Que eu acho que essa é a principal contribuição da Semana de 22 nas artes, que não é simplesmente deixar de lado a tradição europeia, mas justamente entender que se trata de uma tradição externa, estrangeira,
e a partir disso criar uma coisa que seja inédita e que diga respeito às nossas condições. Não sei também se você concorda com esse diagnóstico da semana, eu sei que é bem criticada também, né? Sim. Dizem que é um bandeirantismo nas artes, porque é muito paulista e tudo, mas também Sim. fique à vontade para criticar isso. Sim. Sim, a semana de 22 está em disputa, né? Eu acabei de ler um livro interessantíssimo, uma coletânea de textos, que se pergunta, entre outras coisas, sobre onde estavam as mulheres, porque havia escritoras modernistas de literatura, por exemplo, né? Mas elas não entraram aí para o novo cânone que a semana de 22 gerou. Enfim, está em disputa, eu acho isso extremamente interessante. Eu entendo o argumento do Paulo ali, eu acho que ele tem o seu valor, sim, aquele argumento. Agora, eu diria o seguinte, essa ideia de um certo atraso da filosofia brasileira, ainda muito colonizada, né, que eu acho que é disso que está falando o Paulo ali, né, esse diagnóstico ele faz sentido, sem dúvida alguma, porque nós apagamos, nós simplesmente não nos demos conta de que havia, ou há um bom tempo no Brasil, filósofas, pensadoras do Brasil, que transitam em áreas diferentes, pensando justamente o Brasil e, portanto, atualizando todo um repertório vindo, né, dos centros do norte global, com a intenção de fazer uma filosofia propriamente brasileira, um pensamento... Eu vou citar 2 exemplos. Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Nós tornamos o pensamento da Lélia Gonzalez irrelevante para a filosofia. Para a sociologia também. Ela está sendo hoje, né, descoberta como uma autora valiosa, uma pensadora do Brasil, há muito recentemente. Aliás, os próprios escritos da Lélia estavam todos dispersos, muitos em gaveta. O primeiro texto que eu li da Lélia foi Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é lá do começo dos anos 80, datilografado, porque era ainda um texto que circulava da apresentação que ela tinha escrito para fazer na Anpof. E aí a gente descobre o quê? Uma mulher com uma produção muito sólida, né? Enorme, não sei como é que a gente conseguiu apagar ela durante tanto tempo, porque ela escreveu muito. Agora, recentemente, a Márcia Lima e a Flávia Rios organizaram os escritos dela, nos deram de presente o quê? Né? Uma coletânea de textos que mostra que é um pensamento que se constrói no tempo, sólido, implicado com o quê? Com as nossas questões. E o que ela está fazendo ali? Ela está mobilizando a psicanálise lacaniana, ela está mobilizando o seu conhecimento de filosofia, ela está dialogando com a teoria do lugar natural do Aristóteles, ela está, enfim, compondo todo de uma maneira muito autoral e interessante e viva, né? Recuperando os repertórios que ela ganhou na sua formação, tanto filosófica quanto... Né? Para fazer o quê? Para dar conta de pensar a relação entre racismo e sexismo na cultura brasileira. Ela é uma pensadora do Brasil. Mas a gente tem em lê Caio Prado e não lê Lélia Gonzalez. A mesma coisa com Sueli Carneiro. Né? Sueli Carneiro tem, em 2005, ela defende a tese de doutorado dela, Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser. Aliás, ela não defendeu na faculdade de filosofia, ela é formada em filosofia, mas o doutorado precisou ser defendido lá na faculdade de educação. Já tem uma questão aqui. Até hoje, essa obra não foi publicada. E o que a gente tem ali na minha avaliação, Caio? Uma das obras de filosofia brasileira mais relevantes, né? É uma das grandes filósofas brasileiras, a Sueli Carneiro. Até hoje, a gente a conhece como o quê? Como uma ativista e os seus textos dispersos, que são textos de intervenção. Nós mesmos, os filósofos, desinvestimos o pensamento da Sueli de filosofia. Acontece que quando a gente vai ler aquele livro, ali no começo de 2005, e entende a trajetória da Sueli Carneiro dos anos 80 até a hora que ela formula a tese, o que a gente vê? A gente vê uma filósofa. Ela vem, empresta o conceito de dispositivo do Foucault,
né, e cria algo novo. Do dispositivo de sexualidade, ela propõe o de racialidade, para dizer o seguinte: com esse conceito, com essa categoria, eu talvez consiga compreender a dinâmica das relações raciais no Brasil e as práticas racistas que são muito heterogêneas. O que ela fez aqui? Ela sai do Foucault e aporta no Brasil. O movimento dela de sair do Foucault para aportar no Brasil envolve o quê? Ela dialogar com Charles Mills, que estava pensando a ideia do contrato pela via do contrato racial. Ela precisa de um autor negro que está fazendo a crítica do contratualismo para poder fazer o Foucault aportar no Brasil. Olha o que a gente tem. Ela precisa, ao mesmo tempo, do Abdias. Ela precisa da própria Lélia Gonzalez, né, para fazer uma filosofia viva. Ora, por que a gente achou que pudesse entender o Brasil sem Sueli Carneiro? Então, a questão é, eu não sei, houve quem o fizesse, tentasse fazer, estava fazendo com um impacto muito local e diminuto, porque a própria academia não os reconheceu, as reconheceu, né? Então, é isso, a gente talvez teria tido a nossa semana de 22, né? Não em 22, claro, ainda não teria sido possível, estou pegando aqui a ideia, né? Mas se a gente tivesse, enfim, prestado atenção, né? Pegando a semana de 22 como esse momento de descolonização, né? A gente tinha bons motivos, a gente já tinha pensamento descolonizado no Brasil, mas achou por bem desconsiderá-los como legítimos, ou seja, nada mais colonizado, né? Perfeito, Yara. Muito obrigado pela entrevista. Adorei estar aqui conversando com você presencialmente, né? Depois desse tempo aí de pandemia. E obrigado também às pessoas aí que vão assistir depois e à organização do evento. Tá joia. Muito obrigada, Caio.